E aí é interessante para quem nos ouve conhecer um pouquinho do bastidor. Então, dentro dessas perguntas que a gente vai versar, a gente vai falar um pouquinho das escolhas dos episódios, como que eu e a Arnildo aqui, a gente consegue articular, né, nossa vida pessoal, profissional em cima disso, falar um pouquinho dessa questão da visibilidade social aí, como que a gente lida com isso. E aí, as dúvidas que surgem aqui, né, essa questão da articulação, é um desafio mesmo, gente, é desafiador. Então, teve dia, assim, que às vezes a atividade era manhã, tarde e vinha aqui à noite. Mas, assim, sabia o que me deixava tranquila, né? Ou tava com a minha mãe, ou eu sei que o Arnildo também tava bem com as crianças lá. E lá em casa eu sempre falo, assim, as crianças, elas são muito mais apegadas a ele do que a mim. Então, era mais fácil, às vezes, eu conseguir fazer algumas articulações do que ele. Qual foi o episódio mais difícil que a gente fez? A gente conseguiria identificar esse episódio e o que esse episódio significou pra gente quando nós gravamos? Pra mim é fácil, né, de lembrar, porque acho que eu chegaria no episódio 1000, se fosse o caso, e esse seria sempre mais difícil, que foi aquele que a gente fez com os pais dele. Por isso que eu falo que o episódio 100 hoje, pra mim, ele tá marcando uma ressignificação profissional, porque hoje eu vejo que nossa empresa chegou numa maturidade que eu quero desenvolvê-la cada vez mais. Então isso é um ponto importante, né? Sejam muito bem-vindos, hoje com um gostinho muito especial. Esse episódio, ele foi esperado, né, com muito carinho, com muito desejo, não porque é um fim, mas acho que é um marco de perseverança, de resistência, de resiliência, que é o nosso episódio número 100, né? São 100 episódios de coragem, de aparecer e de expor quem nós somos, e muitas vezes sem a dimensão de imaginar para onde esses episódios chegam. E é disso que a gente vai falar com vocês, né, Arnildo? A gente vai hoje falar um episódio mais leve, mais caseiro, sobre justamente o nosso processo aí ao longo desses 100 episódios. E antes do Arnildo falar, só quero pincelar para vocês o impacto que a gente tem aí com relação à visibilidade dos nossos podcasts ao longo desses quase 2 anos e meio, mais ou menos, que a gente tem aí ao longo desse período, né? Falando aí semanalmente, quase, com os episódios aparecendo. Lá no Spotify, a gente tem algumas estatísticas para compartilhar com vocês. Então, lá a gente chegou a 4.270 seguidores só no Spotify. Então, isso para nós é um marco muito importante. A gente jamais imaginou que chegaríamos a tantos seguidores assim nessa rede específica, tendo um tempo de consumo dos nossos episódios de 11.000 horas e reproduções chegaram a mais de 63.000 reproduções. E, pasmem, a gente alcançou uma audiência que chegou em 37 países. E isso é algo que estamos aqui nesse momento para comemorar, né, Arnildo? Algo que realmente a gente não imaginava que a gente chegaria tão longe. Hoje já não é mais nenhum projeto, né? Hoje ele, de fato, é como se fosse uma instituição na comunicação, no ensino, que começou de uma maneira quase experimental mesmo. Jamais havíamos pensado que chegaria tão longe, né? Me lembro que nos primeiros meses pensávamos em fazer por 1 ano, aí foi para o 2º ano, e agora chega então a 100 episódios, né? E os números realmente são os dados objetivos mais importantes, né? Que mostra a abrangência. Então, existe um consumo. As pessoas gostaram, né, das informações, e acho que desde o início o objetivo principal sempre foi esse, né? Divulgar informações de boa qualidade, com boa evidência, e que, dentre os vários objetivos, pudesse também levar conhecimento a quem faz uma atividade muito parecida com a nossa. Eu lembro quando a gente começou, foi uma história muito maluca, né? A vontade era, vamos levar conhecimento de pediatria intensiva para as pessoas. E a gente começou em 2020, como muitas pessoas que estão hoje nas redes sociais também começaram na época do Covid, né? Em 2020, 2019, 2020. E os primeiros episódios, eles foram muito desafiadores, né, Arnildo? Acho que a gente pode falar um pouquinho sobre isso. Primeiro, como a gente conseguiria alcançar as pessoas? E aí a gente viu no podcast como algo que estava realmente em ascensão, porque você está ouvindo a gente, às vezes você está aí na sala, às vezes você está no carro, às vezes você está indo para o trabalho, vindo do trabalho, levando as crianças na escola. Então a gente via essa versatilidade aí do uso do podcast. E aí, juntando essa intenção de mostrar um pouco a pediatria, que isso sempre foi um sonho nosso, para as pessoas.
Porque a sensação que dá quando a gente pensa em visibilidade, o Covid mostrou muito isso. Falava-se muito dos adultos. E as crianças, né? Como que as crianças ficavam em cima disso? Então, isso era uma angústia nossa. A gente queria trazer também esse mundo pediátrico para as pessoas conhecerem um pouco mais. E o interessante como que foi algo meio que foi se ajustando com o tempo. Desde o início, o objetivo foi, né, realmente a divulgação e de certa forma, assim, a expansão de um conhecimento muito específico, né, referente à terapia intensiva pediátrica. Mas o quanto isso foi se tornando algo multiprofissional, com a participação de vários segmentos, né, de assistência ao paciente, e inclusive com a participação de famílias também, né? Então ele teve um lado social, emocional, né, também vinculado ao projeto, antes o projeto e hoje essa instituição, digamos assim, mostrando assim uma característica muito imparcial e ao mesmo tempo mista, né, com vários objetivos e focando em diferentes públicos mesmo. E é um público que, digamos assim, a gente não escolheu, mas ele acabou chegando e acabou apreciando o material, ficando e cresceu com o tempo, né? Aumentando a nossa responsabilidade, que conforme cresce, a gente tem que entregar um conteúdo de melhor qualidade também, até por respeito a quem optou por parar um pouco para ouvir essas entrevistas, esses podcasts. E aí a nossa intenção hoje é fazer uma coisa diferente. A gente elencou algumas perguntas que sempre surgem para nós, para falar um pouquinho de como é essa experiência. Por quê? Primeiro porque para nós é um episódio comemorativo, né? Porque isso supera também as nossas expectativas com a nossa atuação mesmo dentro da especialidade, levando isso para o digital. Segundo, eu tenho certeza que às vezes tem alguém pensando aí que fala, poxa, bem que eu queria talvez começar por algo assim, né? Ou por onde começar, como que a gente poderia fazer, mas mostrando às vezes as facilidades e dificuldades que nós enfrentamos ao longo do processo. Quando vocês veem a gente numa telinha e falam, nossa, mas parece que é tão simples, né? Falar aqui, falar na câmera, lá o Ender tá ali, ó, gravando a gente, parece que é uma coisa muito simples. Mas existe toda uma questão atrás disso. E aí é interessante para quem nos ouve conhecer um pouquinho do bastidor. Então, dentro dessas perguntas que a gente vai versar, a gente vai falar um pouquinho das escolhas dos episódios, como que eu e a Arnildo aqui, a gente consegue articular, né, nossa vida pessoal profissional em cima disso, falar um pouquinho dessa questão da visibilidade social aí, como que a gente lida com isso. E aí, para dar esse start, uma das coisas que surgiram para a gente estar respondendo aqui é com relação às escolhas dos temas. Como que a gente escolhe o tema? Eu acho que por um bom tempo, talvez a gente nem escolhesse os temas, nós escolhíamos as pessoas, né, que iriam participar. Eu, particularmente, e a Flávia também, em muitos momentos, optamos até por convidar pessoas que foram referências fortes no nosso aprendizado, nossos professores. Hoje, que é dia do professor, inclusive, é importante deixar isso muito claro. E era uma forma de prestigiar e homenagear esses profissionais também que nos ensinaram, e, inclusive permitiram que estivéssemos aqui falando sobre esses temas. Mas digamos assim, que talvez a espinha dorsal tenha sido mesmo os temas que envolvem o paciente grave e a criança grave, mas não só isso. Ele, conforme... às vezes um episódio dava ideia para um outro episódio, às vezes a pessoa vinha, parece que poderia ter explorado mais aquele assunto, a gente repetiu a entrevista com essa mesma pessoa. Então ele foi sendo meio que se ajustando com o tempo, né? E é uma coisa que com o tempo as pessoas foram conhecendo, mas afinal, o que era esse podcast, né? O Pedincast que nós chamamos. O público trazia as demandas específicas. Olha, aqui está acontecendo tal situação. Será que vocês não conseguem abordar? E com isso foi uma construção conjunta em cima das nossas experiências, em cima do que vocês precisavam. E às vezes o pessoal acha que a gente tem uma programação de longa data, né? Fala assim, olha, nos próximos 3 meses a gente já vai ter a programação de todos os episódios. Mas nem sempre era assim, né, Arnildo? Porque, eventualmente, não dava certo com o convidado, ou mesmo em cima da hora a gente precisava fazer algum reagendamento, porque imprevistos sempre aconteciam. Aí eu olhava para o Arnildo e falava, olha, hoje a gente não tem convidado. Você topa conversar comigo hoje, a gente falar de algum assunto?
E o Arnildo, desse jeitão todo calmo dele, não, topa, qual assunto? Ah, a gente descobre lá na hora. Então, teve muitas vezes que a gente vinha aqui com um tema muito assim, né, lá longe na nossa cabeça, vamos falar sobre isso. E a gente sentava aqui e a conversa ia para outro caminho totalmente diferente. E isso, de certa forma, nos ajudou também. Por quê? Parece que a gente é fácil de expressar em termos de comunicação. Falar, mas você se comunica muito bem. Eu ouço muito isso hoje. Mas, gente, se vocês já viram o episódio 1, o episódio 2, deu lá tentando realmente me soltar, foi muito desafiador, né? Então, hoje, com 100 episódios, eu olhando para trás e falo, não, gente, é muita perseverança e persistência da gente conseguir também melhorar na comunicação. Porque estar aqui é conseguir passar um conteúdo de qualidade, embasado cientificamente, mas que a nossa comunicação seja muito clara para vocês. E a gente é muito diferente, né, Arnildo, assim, em termos de comunicação. Bastante. Bastante. Então, vocês percebem que eu sou mais agitada, eu falo mais alto, né? Eu gesticulo às vezes mais, e o Arnildo, ele já é o oposto. Tanto é que assim, tem uma das perguntas aqui que fala sobre a questão do bloqueio criativo, né? Eu acho que eu não tive e não teria exatamente por isso, porque a Flávia, assim, é o perfeccionismo em pessoa e uma evolução de comunicação muito notória, né? Vale a pena, sim, ver o episódio 1 para notar a diferença e algo que ela fez esforço, você fez esforço, né, para melhorar e aperfeiçoou isso e hoje faz isso de uma maneira muito profissional e com muita didática, né, nas expressões. E eu sempre fui uma coisa mais punk mesmo, né, de lidar muito com o improviso. Por isso que eu gostava dos episódios que não tinha roteiro, não tinha assunto previamente pensado, porque esses são aqueles episódios que eu acho que saem meio que do coração, né? Ah, mas aí ele me enlouquecia, né? Porque ele queria vir sem nada. Eu falei, não, mas peraí, a gente vai falar do quê? Lá a gente vê. Quase que eu morria, gente. Eu me lembro muito, para quem gosta de cinema, né? Existe um estilo do cinema brasileiro que é o cinema novo, que cresceu nas décadas de 1960 e 70, e muitos filmes que se tornaram grandes, verdadeiras obras-primas. O próprio Deus e o Diabo na Terra do Sol é um exemplo disso, que não havia roteiro. Então os atores, não havia ator muitas vezes, eram populares. Tanto é que a gente pega eles olhando para a câmera durante aqueles takes mais longos, mas já tinha tão pouco dinheiro que agora vai assim mesmo, né? Pegou o figurante olhando para a câmera, mas agora não tem como voltar atrás. Então eu sempre gostei muito dessa coisa do improviso, de um assunto ir despertando o outro ali na hora. Mas assim, confesso que isso muitas vezes acaba não sendo tão acessível para algumas pessoas. As pessoas gostam mesmo dessa comunicação mais expressiva, e aí a Flávia, acho que é a melhor pessoa desse par aqui para a comunicação é a Flávia. A gente vai se complementando, né? Mas de qualquer forma, assim, o Arnildo, ele sempre teve uma didática muito grande. E isso é notório, assim, desde que eu conheço, trabalho com ele, a didática dele é incrível e aqui também se perpetuou, né? Mas a gente teve episódios que foram muito marcantes, que isso também desafiou não só a nossa comunicação, mas os nossos sentimentos quando a gente fala de entrevista, né? Então, uma das perguntas que chegou pra gente aqui é qual foi o episódio mais difícil que a gente fez? Se a gente conseguiria identificar esse episódio e o que esse episódio significou pra gente quando nós gravamos. Para mim é fácil, né, de lembrar, porque eu acho que eu chegaria no episódio 1000, se fosse o caso, e esse seria sempre o mais difícil, que foi aquele que a gente fez com os pais da Heloísa. Era uma história, ele remetia a uma perda ainda muito recente, e falar de alguns assuntos que envolvia sentimentos, que envolve, né? A Patrícia, uma psicóloga que participou do podcast, inclusive, ela fala que o luto não tem prazo, né? E às vezes a gente acha assim, daqui 1 ano passou. Não passa, né? Passam 5 anos, mas não passa aquele sentimento. Então, falar dessa perda, que não foi só isso, claro, o episódio teve outros assuntos com os pais, né, com os mais atingidos por essa perda, para mim foi o mais difícil. Por vezes a coisa engasgava, né? A voz não saía,
a laringe dar aquela pausa, né? Porque realmente envolvia sentimentos pessoais. Eu me considero uma pessoa bastante controlada em termos de sentimentos. Afinal, a gente lida com situações no dia a dia que exige uma certa frieza, uma certa objetividade, mas esse episódio, para mim, eu não teria como desenvolver frieza ali, né? Foi puro coração mesmo. Foi um episódio bem marcante. Vale a pena vocês procurarem, porque eu vejo que nós tentamos, ao longo desses 100 episódios, trazer profissionais de diversas especialidades. Inclusive, esse ano, particularmente, a gente teve uma estreia aí de poder alcançar profissionais de outros estados por meio do online, que era algo até então a gente não tinha tido, né, esse objetivo, não tinha atingido esse público específico. E isso abriu muitos horizontes, isso foi muito legal, porque é gostoso a gente ver realidades de outras regiões de um Brasil tão diversificado. Mas trazer paz, que é algo que complementa a nossa vivência, isso é surreal, sabe? Porque foram pais que estiveram conosco ali na jornada do dia a dia na UTI. Sabe aquela situação que você está cuidando desse filho, né, dessa mãe, dessa família, e essa criança ela passa por muitas e muitas e muitas provações. Algumas, infelizmente, têm um desfecho que nenhuma mãe, nenhum pai merece, né, acompanhar ou ter, e umas outras têm aquela alegria de ter ido para casa. E poder trazer essa versão da pediatria intensiva para vocês também verem isso, identificarem, poxa, existe toda uma técnica, né, em volta do intensivismo pediátrico, que às vezes o pessoal, e não está errado, né, valoriza muito a questão tecnológica, né, a abordagem intensiva em si, as patologias, as medicações, os procedimentos, mas a gente não pode esquecer de que é uma criança. E junto com essa criança vem a família. E aí a gente tem que lidar, enquanto enfermeiros, médicos, fisioterapeutas, farmacêuticos que trabalham com pediatria, tem que lidar com a família. E quando a gente traz essa família para cá, a gente dá a voz para elas. Então, em todos os episódios que a gente trazia algum familiar, o sentimento ele era muito diferente. O sentimento era assim, olha, eu vi o seu sofrimento ali na UTI. Eu vi o que você passou. Eu senti com você a tristeza e senti com você também as alegrias. E eu quero que o mundo te ouça também. E quando a gente coloca esses pais aqui para dar voz para eles, isso é uma forma também de reconhecer e de valorizar toda a fé que eles tiveram ao longo dos processos. Então, nenhum episódio a gente fala, é simples, vamos lá, né, um bate-papo. A gente, claro, a gente adora, a gente, né, se descontrai aqui, traz informações, mas os episódios, eles trazem uma carga de responsabilidade. Porque a gente está trazendo informações, alcançando aí 37 países, a gente nem imagina quem ouve a gente por aí, né? Mas também porque a gente está mexendo com sentimentos. Então, esses episódios que a gente mexe com sentimentos, a gente sente o peso da responsabilidade ainda maior, né? Sim. Como você mesmo disse, né? Nem toda história são histórias tristes. Mesmo a história triste, ela não é necessariamente uma tristeza, né? Toda perda, ela traz um ensinamento muito importante, que não é um ensinamento que a gente vê nas aulas, nos livros, no nosso dia a dia, mas são ensinamentos que nos moldam como pessoas, né? Como seres humanos. Então sempre existe um lado bom também, né? Mas, de fato, assim, esses episódios que lidavam com familiares, e foram vários, né? Não lembro exatamente quantos, mas eles têm essa dinâmica diferente mesmo, né? E, além de ser bom para quem ouve, foi bom para nós também, né? De poder, de certa forma, expressar e também permitir que as pessoas conheçam um pouco esse lado. É ruim falar que a gente tem um lado humano, né? Nós somos seres humanos, mas esse um lado mais sensível, né? Que a gente traz dentro de um cenário, muitas vezes, tão tecnológico, né? Que é o nosso dia a dia. Exatamente. E história de bastidor, alguma que você lembra? História de bastidor? Eu assim, gosto de fazer podcast, eu reconheço a importância do podcast, mas assim, eu não sou um assíduo, né, de assistir o podcast, mas porque talvez a minha geração é uma geração que vem muito mais da leitura, né, do livro, né, eu fiz faculdade sem internet, fiz faculdade sem celular, né, então assim,
eu tenho muito apego pela leitura, né? Então, talvez, assim, o bastidor principal seja que, na maior parte das vezes, a grande responsável por ouvir a qualidade sempre foi a Flávia mesmo. Mas, na verdade, assim, o único episódio que eu vi 100% foi o episódio da Heloísa. Os outros eu vi alguns outros, né? Normalmente tinha alguma criança pedindo colo, pedindo pra jantar. Então, agora a gente entra num assunto de bastidor aí, que talvez vocês também tenham curiosidade. Na realidade, tem curiosidade, porque o pessoal sempre pergunta pra nós. Somos casados, né? E no meio disso nós temos 3 crianças. Aí fica, gente, mas qual que é o assunto desses dois, né? Em casa eles só falam disso, onde as crianças ficam. Então, o nosso assunto de bastidor e é uma vitória pra gente estar aqui hoje também, essa questão de como a gente articula a nossa vida pessoal, né? Nossa casa, nossos filhos, com um trabalho hospitalar, ingressando aí no meio digital. Então, tem gente que pergunta, mas como que você dá conta? Primeira coisa que eu falo é que eu não dou conta, né? Os pratos realmente caem. Eu falo isso tanto e tantas vezes para tantas pessoas, porque às vezes parece, nossa, mas é tão simples, né? Parece que articula tão bem, família e tal. Mas teve situações, e inclusive vocês perceberam que os últimos episódios ao longo aí de 2025, eu fui o host aqui praticamente sozinha, né? Então, o Arnildo veio em episódios muito pontuais. Justamente por quê? Porque a gente entende que é desafiador mesmo. Para estar aqui gravando, alguém tem que estar com as nossas crianças. E isso a gente tem nosso caçula, né? Tem uma criança do meio aí de 8, uma criança de 13. Então, isso também envolve uma dinâmica familiar. E aí veio essa questão de bastidor. Então, às vezes, para não parar, a gente fala, não, então os dois a gente não consegue ir. Mas quando não conseguia ir, o outro ia. E assim a gente foi devagar desmamando essa frequência que nós tínhamos os dois juntos, que era algo que já era uma coisa muito frequente, né? 2020... Quando que a gente começou o podcast? Foi 2022, né? 2022, de fato, né? Que a gente começou com a rede social em 2020. Então, assim, a gente acabou tendo essa visibilidade aí, como os dois juntos, mas a gente, com o tempo, precisou se adaptar. Então, isso é uma questão de bastidor. Falei, olha, ou a gente finaliza, chegou um ponto que a gente falou, ou a gente finaliza o podcast para dar conta das coisas da casa, ou a gente tenta fazer uma adaptação. E é onde a gente acabou optando por fazer uma adaptação, né? Sim, a gente infelizmente tem uma rede de apoio, né? A mãe da Flávia sempre ajudou muito, né, com as crianças, inclusive está lá com eles agora. Mas como a gente está falando de bastidores, né, surgiu uma necessidade pessoal minha também, né, de ficar mais tempo com as crianças, né? Por mais que às vezes eles quase enlouqueçam a gente, né, com as artes, com as solicitações, né, mas para mim é uma energia que eu consigo absorver muito, né, das crianças, dos nossos pequenos, né? E aí, as dúvidas que surgem aqui, né, essa questão da articulação, é um desafio mesmo, gente, é desafiador. Então, teve dia, assim, que às vezes a atividade era manhã, tarde, e vinha aqui à noite. Mas, assim, sabia o que me deixava tranquila? Né? Ou estava com a minha mãe, ou eu sei que o Arnildo também estava bem com as crianças lá. E lá em casa eu sempre falo, assim, as crianças, elas são muito mais apegadas a ele do que a mim. Então, era mais fácil, às vezes, eu conseguir fazer algumas articulações do que ele. Porque, assim, é nítido. Eu saio do podcast, a gente sai agora nós dois, a gente vai buscar as crianças. A gente entra junto para pegar as crianças. O que acontece? As crianças, elas desviam de mim e vão abraçar ele. Não é? Então é engraçado isso. Então a gente percebe que realmente é um apego bem grande, né? Então a gente vai articulando e com isso foi uma estratégia que nós acabamos lançando mão aí para conseguir realmente manter os episódios com uma certa frequência. Inicialmente sempre eles eram semanais, aí chegou em alguns momentos que a gente precisou fazer alguma adaptação. Mas o que é importante? A questão da constância, né? Então, a gente tinha um objetivo que era conseguir levar a informação. Às vezes, a gente não conseguia toda semana, mas não quer dizer que isso ia zerar também a frequência do podcast. Então, eles sempre vinham episódios recorrentes. Então, por mais que fosse difícil, às vezes a gente pulava uma semana, 2 semanas, mas a gente estava de novo ali gravando com algum assunto que sempre era relevante para vocês, né? Sim. A gente tentou por bastante tempo mesmo manter essa frequência mais assídua, mas por diferentes motivos, né? Não deu certo, né, de manter
essa constância, embora a partir desse ano essa constância começou a ficar um pouco melhor, né? Então, por iniciativa da Flávia e o investimento pessoal dela, presencialmente ou à distância, né, houve uma produção maior de episódios como esse, né? E só voltando antes, uma questão assim também das crianças, sem contar que por muito tempo, às vezes eu chegava aqui meio que aos pedaços, né? Porque conforme deixava o caçula, ele ficava chorando e ficava pedindo para não ir, ficava segurando, então aquilo fazia eu vir par-se, os caquinhos vinham caindo pelo trajeto até aqui. Então, hoje já está melhor, mas foi um dos aspectos também que fez a gente repensar, né? De manter, sim, né, um compromisso com a sociedade científica, com a comunidade científica, mas, ao mesmo tempo, manter o compromisso familiar, né? Eles sempre vão acabar sendo prioridade nossa, então por isso que a gente fez essa readaptação. E que não é impossível. Às vezes você está passando por uma situação e eu percebo, o nosso público ele é muito feminino. Então, eu percebo que aqui as mulheres ouvem muito mesmo o podcast. E às vezes fala, nossa, mas tá tão corrido, se sente culpada. Eu não sei se é um sentimento que a gente vai estar livre um dia, sabia? Eu tô trabalhando e a criança tá em casa, tá doente em casa, como que eu faço? É um sentimento que a gente carrega junto ali. Por isso que, às vezes, o que a gente precisa é desacelerar um pouco, não parar. Por várias vezes a gente pensou, não, acho que não dá mais, tá muito cansativo, né? E realmente, 2025 foi um ano de muitos marcos, porque até para abrir mão de algumas coisas, para priorizar outras, que a gente acabou tendo que fazer, inclusive profissionais, né? Então, são decisões que acabam vindo. Mas desacelera, mas não para, né? Um podcast que eu gosto bastante, que às vezes quando eu tô meio desanimada, eu falo assim, nossa, eu vou ouvir para me dar um gás, que é o podcast do Joel J. Acho que ele é uma referência aí em performance e também eu gosto muito de ouvir para ver a dinâmica deles, como eles falam, como eles articulam, como eles levam ali as entrevistas, mas ele trabalha muito essa questão, que é 1% todo dia. Então, é 1% em cada episódio. É um agendamento que eu faço pra gente gravar. É um convidado diferente, um insight que aparece. E aí, quando a gente vê o episódio gravado, a gente fala, poxa vida, valeu a pena. Porque a gente vê os compartilhamentos, a gente vê o impacto, e a gente vê que isso realmente, de certa forma, chega na prática profissional de vocês. Então, isso dá uma animada muito grande. E aí, com isso, a gente vai contrabalanceando em casa. Por isso que é muito importante que a gente consiga essa rede de apoio. Então, no caso, eu acabo aparecendo mais. Mas se eu só consigo aparecer mais porque hoje eu tenho a rede de apoio, que é a minha mãe, a minha avó e o meu marido, que tá dando conta das crianças, enquanto muitas vezes eu tô aqui gravando, muitas vezes eu tô viajando ao trabalho. Então, a gente consegue ter essa articulação. E isso foi muito essencial ao longo desse processo aí para conseguir manter uma frequência, mesmo com algumas reduções ali, mas ainda assim não parando, né? E isso vocês podem perceber, que agora a gente tem conseguido manter uma frequência maior, porque as coisas vão se ajeitando e tudo é muito cíclico, né? O fato de você aparecer mais vezes poderia ser até interpretado ou gerar uma dúvida se isso seria um problema. Na verdade, para mim é ótimo. Porque eu sempre disse, né, e já falei isso para outras pessoas, eu sou uma figura muito de bastidores, né? Então, para que isso desse certo, e só deu certo, foi por conta da Flávia mesmo, que literalmente deu as caras, as telas, as redes, né? Então, para mim, assim, é como se fosse um porta-voz, porque além de trazer as informações que ela traz, né, na bagagem intelectual e nos conhecimentos que ela tem, ela levou aqueles que eu também tenho. Então, acabou sendo uma espécie de porta-voz de si mesmo, inicialmente, mas uma porta-voz minha, ou seja, uma porta-voz do casal. Então, para mim, assim, o fato dela aparecer mais é um processo natural dentro da nossa dinâmica de casal, que não me incomoda nem um pouco. Na verdade, assim, eu sempre incentivo mesmo, porque eu vejo o quanto que faz diferença e eu consigo, de certa forma, acompanhar e fornecer informações, né, acrescentar, mas nos bastidores mesmo. Bastidores entre aspas. Por quê? Porque no meio disso, a gente começou com os podcasts, né, a princípio, mas aí surgiu, então, o nosso filho, de fato, que são 2 plataformas de ensino. E que a gente tem muito orgulho delas, porque ali tem experiência,
né? 20 anos ali, praticamente, de nós dois ali, é muito tempo de experiência. E ele tem muita prática, ele tem muita evidência. Então, aquilo que nós trazíamos aqui, lá, a gente aprofunda de uma forma extremamente dinâmica, no sentido de dar a referência para vocês se embasarem para levar para o serviço. Né? E o Arnildo, com essa questão aí, sou de bastidor, ele tem lá na plataforma dele mais de 100 horas de conteúdo, que ele pega na mão mesmo do aluno ali para mostrar a parte do intensivismo pediátrico focado muito ali para a medicina, né? Então, inicialmente a gente começou, que é uma das perguntas que surgiram para nós aqui, os desafios do empreendimento, quando a gente pensa no digital. Então, as etapas foram aos poucos. Acho que primeiro é entender que a gente tinha que olhar para uma câmera aqui e não ter taquicardia, tá? Porque acho que isso é um ponto importante. Que, por exemplo, eu me colocava numa sala de aula com 100 alunos, ok. Me colocava de frente para uma câmera e falava, meu Deus do céu, o negócio não ia, era difícil. Então, foi difícil a gente conseguir se soltar num ambiente que parece que você está sozinho, mas que eu estou falando para um monte de pessoas. Então, isso foi um processo gradativo, coisa que o Arnildo ele já tem um autocontrole maior. Então, ele consegue falar na câmera, ele consegue falar presencialmente, ele consegue falar tranquilamente se aumentar a frequência cardíaca e a pressão arterial dele. Mas foi um passo gradativo. Até que chegou um ponto que a gente olhou e falou assim, não, os podcasts, eles estão muito legais, mas a gente quer ensinar com mais aprofundamento. E aí, com isso, veio essa questão da gente começar a fazer os cursos, né? Tanto o PEDIM quanto o PEDINENF. E com isso, o Arnildo, ele teve essa empreitada, né, de bastidor aí, de uma gravação de conteúdos muito frequentes, e enchendo realmente ali a plataforma para médicos inicialmente de muito conteúdo direcionado de qualidade, né, Arnildo? Eu sempre gostei muito da atividade de professor. Até hoje as pessoas acham que eu sou uma pessoa tímida. Eu não me considero tímido, né? Acho que é o contrário, acho que eu sou mais blasé, né? não me influencio muito, não sou influenciado por sentimentos ou as coisas não me afetam, digamos assim, né? Eu não sei se isso é uma qualidade, se é um defeito, né? Até para isso acho que eu sou blasé, que eu não consigo nem reconhecer se isso é uma qualidade ou se é um defeito. Mas eu sempre gostei muito da profissão de professor. Valorizei muito. Já por vezes eu falei para a Flávia, falei para outras pessoas que, às vezes, quando eu tinha que falar assim, qual que é a sua profissão? Mesmo sendo médico, eu preferia falar que a minha profissão é professor. Porque levar conhecimento com responsabilidade e com dedicação ao que a gente faz, eu vejo como algo nobre. Infelizmente, no Brasil, a gente vive uma realidade que o professor não tem a valorização que ele merecia. Não é a mesma coisa que acontece na Coreia do Sul, no Japão, na China, né, que são países que valorizam muito a figura do professor. Mas a gente tenta, assim, eu sempre tentei levar um conhecimento de boa qualidade. Então, as aulas, elas vieram, foi um ponto que me trouxe satisfação também, né, de poder levar esse conhecimento para uma abrangência maior. Porque até então esse ensinar era de 1 ou 2 residentes por ano que passavam pela UTI pediátrica, né? Fixo, assim, que eram os residentes da especialidade. Então foi a chance de levar esse conhecimento para um número maior de pessoas. Até hoje eu não sei exatamente qual foi a abrangência disso, porque os números quem cuida é a Flávia. Mas, assim, de certa forma, expandir conhecimento e saber que isso, de certa forma, teria como grande beneficiário a criança. Porque a criança que está numa situação crítica, dentro de uma UTI neonatal, de uma UTI pediátrica, ela precisa de dedicação e ela precisa de pessoas que vão atrás do conhecimento. Não dá mais para a gente ter aquela realidade assim, de aprender em manuais, de aprender com fórmulas mágicas, com fórmulas curtas, ou até de não querer aprender e simplesmente reproduzir falas, reproduzir atitudes que a gente aprendeu com outras pessoas. Então, o conhecimento sempre foi baseado assim, em estudos recentes, em publicações recentes. Algumas aulas até foram reformuladas para incorporar, né, conforme o estado da arte avançava. Então, isso para mim trouxe bastante satisfação, exatamente porque eu sempre gostei muito da atividade de ensino, da possibilidade de ensinar a cuidar da criança grave. Né? E junto com isso veio o PEDINENF.
E o PEDINF, que a gente fala, são 2 carro-chefes aqui dentro do pediatria intensiva. O PEDIN focado para médicos, o PEDIN focado para enfermeiros, onde eu também tenho trazido aí, né, um arsenal muito grande de aulas voltado para o intensivismo pediátrico, mas também para o enfermeiro que está ali na ponta, num pronto atendimento, ou numa enfermaria, está com insegurança, tem dificuldade de manejo da criança, não consegue identificar que a criança está piorando. Então, a gente traz esse embasamento para vocês, que inclusive... Vocês já vão, né, ficar de olho aí que tá chegando a Black Friday e a gente vai ter uma promoção imperdível se você quer ser nosso aluno, porque já passamos aí de 1.200 alunos e não são números, né, isso em hipótese nenhuma, mas são pessoas que têm trazido depoimentos do quanto o conhecimento ele vai transformando as vidas, né, e vai impactando ali na ponta que é onde interessa, que é a criança. Então, essa troca de conhecimento, essa rede de networking que a gente fala, o podcast ele foi um start inicial, porque aqui a gente começa a mostrar a nossa realidade. Qual que é a nossa realidade? A gente trabalha em um hospital no norte do Paraná, 100% SUS, que abrange uma realidade, né, uma população de habitantes de mais de 2 milhões, não é? Nossa macro-região. Nossa macro-região. E aí é 100% SUS com as nossas facilidades e dificuldades. E você coloca aqui, expõe a nossa vivência, né, a nossa experiência, e aí a gente troca, conversa com pessoas do norte, pessoas do nordeste, do centro-oeste, mais lá para o sul, e a gente consegue perceber o quê? Que as dificuldades, muitas vezes, elas são semelhantes. Que as inseguranças, elas são semelhantes. Seja de um recém-formado que está começando agora, que ainda não tem experiência, seja aquela pessoa que está lá já há muito tempo e não consegue ter um apoio para atualização profissional. Que são problemas que, teoricamente, são diferentes, mas que culminam ali e acaba afetando, de fato, a criança no seu processo mais frágil, que é a criança que está se agravando, né, no processo de gravidade em si. Então, a gente queria realmente conseguir chegar na ponta com isso. Como que a gente conseguiria transcender o podcast para aquelas pessoas que estavam ali todos os dias com a gente e perguntavam, olha, como que eu faço com tal situação? Como que eu faço com outra situação? Porque o inbox sempre vinham com dificuldades práticas do dia a dia. E a partir do momento que a gente conseguiu montar essas plataformas e conseguir levar, né, um aprofundamento do conhecimento além do podcast, a gente consegue então fazer a nossa comunidade. Tanto a comunidade para médicos quanto a comunidade para enfermeiros. E que tem, graças a Deus, crescido cada vez mais e se fortificado aí mesmo. Não só entre nós, facilitadores e alunos, mas também dentro da rede em si. Então, eu até estava brincando esses dias, eu tenho algumas alunas que foram num congresso de enfermagem recentemente e elas até se encontraram. Então, elas já combinaram no grupo de enfermeiros lá, olha, eu vou estar em tal palestra e tal. E elas se encontraram no congresso, mandaram foto na nossa comunidade, estamos aqui, né? E isso é muito gratificante, porque você percebe que... E aí começa a cair a ficha um pouco da nossa responsabilidade. Que sem perceber, você acaba virando uma ponte de conexão de network de pessoas de regiões diferentes que em si talvez não teriam se conhecido. E histórias não estariam sendo formadas. Então, é uma forma também da gente conseguir agregar, socialmente falando e profissionalmente falando, pensando aí na qualificação da assistência da criança grave. Não só, né, com o ensino, mas com a troca de experiência entre os alunos. Né? Esse acho que sempre foi o maior objetivo, né? Claro que outros objetivos secundários, né, vão surgindo, mas essa inicialmente uma oferta de informações, depois uma troca de informações conforme estão acontecendo as interações, acabam sendo algo que traz benefícios para nós também, né? Conhecer outras realidades, conhecer as dúvidas, às vezes nos mostram que existem outras realidades além da nossa, né? E a gente sempre teve uma mente muito aberta, né, em relação ao diferente. Eu sempre falo que o diferente é bom. É importante a gente conhecer o diferente e se um dia a gente encontrar um diferente que vale a pena modificar a nossa conduta, a gente vai modificar também e vai levar isso para toda a comunidade depois. Exatamente. E você sente pressão? Quando fala assim, olha, tem que produzir conteúdo. O pessoal pergunta, mas como que vocês fazem? Vocês sentem muita pressão? Tem que produzir? Porque uma coisa que a gente vai entender como funciona o jogo, né? A hora que a gente entra ali na rede social, a gente percebe que se não tivermos uma base muito sólida, a gente entra em caminhos muito complicados ali. Porque rede social, gente, hoje, às vezes a visibilidade
é de uma pessoa que entrou e que não tem ainda tempo suficiente de experiência para querer ensinar outra pessoa a ter a segurança. Ou ele mostra a segurança que ele fala muito bem que tem a segurança, mas na prática ali aquela pessoa não tem. Então ele ensina coisas que não vive, ele fala coisas que não viveu ou que viveu em muitas poucas vezes para conseguir ensinar. Então, isso é muito complexo e desafiador para quem consome conteúdo de rede social. Quem é aquele profissional que, de fato, né, tá falando e ensinando com propriedade? E quem não é? E isso acaba sendo uma corrida. Falar assim, olha, então o profissional que produzir mais conteúdo, aparentemente será que ele realmente é um profissional com mais expertise ali para querer ensinar alguma coisa que às vezes não alcançou, que nunca fez de fato? Então isso às vezes confundem também a pessoa. Então uma coisa que eu e o Arnildo, a gente sempre teve uma grande responsabilidade assim, a gente fala o que a gente vive, o que a gente respira, as nossas experiências. Então, a gente não produz para viver, a gente vive e produz a nossa vivência. E isso parece que não, mas tem um impacto muito diferente, né? Eu acho que pressão, assim, eu não senti, porque normalmente eu não sinto pressão também, né? Que eu falo assim, nossa senhora, mas gente, ele é assim mesmo, gente. Como na nossa prática, né? Às vezes quando tem intercorrências, eu não sinto pressão, né, daquele momento, né? Porque a gente também precisa ter essa cabeça um pouco mais fria, né? Uhum. O que eu sempre senti muito foi a falta de tempo mesmo. Talvez se eu tivesse tempo, a gente teria conseguido produzir mais coisas. Que a gente já fez bastante coisa. Eu não digo coisas melhores. Eu acho que tudo que a gente fez foi com a melhor qualidade possível, com a melhor qualidade que estava ao nosso alcance. Mas, assim, foi algo que veio somar numa rotina que já é pesada, né? Além de não só os plantões, né, que tanto eu quanto a Flávia temos, eu tenho um programa de residência para coordenar, tenho uma chefia de setor, né, que traz uma demanda burocrática grande também. Paralelo a isso, a nossa UTI foi crescendo, né, em termos de vagas, em termos de complexidade. Então eu sempre senti a falta de um tempo maior assim para poder fazer isso, né? Foi para mim o desafio principal foi a questão do tempo mesmo. Como na minha atividade docente eu sou 40 horas, então eu tinha que encontrar os únicos momentos que eu não tinha vínculo com o hospital. E normalmente só eram 2 vezes por semana apenas, né? Então às vezes naquele período que eu não tinha vínculo com a instituição, tinha que produzir ali várias aulas, né, que depois acabavam indo de maneira mais organizada. Então, acho que para mim, assim, o principal desafio foi realmente encontrar um tempo dentro de uma rotina que, para nós dois, sempre foi bastante apertada, né? Esse é o desafio, que é a articulação. Mas não a pressão, sabe? Aquela coisa, a pressão de produzir conteúdo. Porque isso para nós sempre foi muito natural. Uhum. Estamos no plantão, aconteceu um caso lá, que traz um cunho didático, uma medicação que utilizou, um procedimento ali interessante que vale a pena compartilhar a experiência. Então, a gente fazia isso, né? Então, isso é o que mostrava a essência do nosso trabalho, que é o intensivismo e nas vertentes de uma emoção que a gente vivenciou ali na prática daquele plantão específico ou um procedimento, alguma coisa, que a gente compartilhava isso com vocês. Então, eu não vejo como uma pressão, né? Então, esse é um ponto importante. Às vezes, a pessoa sente muita pressão, mas porque também, às vezes, encara isso de uma outra forma, né? Então, a dica que eu dou é: tenha muito discernimento para as pessoas que vocês seguem nas redes sociais. Vejam a história, vejam a expertise, vejam se é um conteúdo realmente ali embasado, se é uma ciência. Então, aqui, por exemplo, a gente tem, não sei se vocês sabem, mas tem a comunidade do Telegram dos alunos, em que a gente compartilha, né, dos alunos, não só dos alunos nossos, mas da comunidade em geral, que a gente já cansou de mandar artigos científicos. São mais de 4.000 pessoas ali cadastradas no Telegram e a gente, com frequência, acaba mandando artigo científico. Então, é um discernimento que é importante que a gente tenha na prática do dia a dia, e a rede social ela tem dificultado bastante isso, né? Para conseguir discernir quem é aquele profissional que realmente tem expertise aí para estar ensinando alguma coisa em termos de especialidade, né? O que eu conheci, né, de pessoas que fazem também, né, aulas, que também partem para uma linha de ensino, sem citar nomes, claro, foram pessoas que a Flávia mostrou, né, aquele perfil, né, que também tinha uma proposta parecida com a nossa.
E o que me surpreendeu particularmente foi, muitas vezes, ver um ensino equivocado. Inclusive, assim, de conceitos totalmente errados em relação a determinadas coisas, né? Então, assim, isso me fez e nos fez preocupar ainda mais em relação à qualidade. Então, a gente sempre preza muito por isso, né? De levar uma informação, são mais de 100 horas, né? Poderiam ser 200, poderiam ser 300, mas as que foram produzidas, as que foram para a plataforma, elas tiveram sempre uma preocupação de apresentar informações recentes e de qualidade. Não foi um artigo qualquer que a gente usou como referência. Eram os artigos de revista com um fator de impacto elevado, com repercussões, com citações diversas, né? Então, não acompanho muito outros perfis, porque não é algo que me atrai muito. Mas, assim, o que eu vi muitas vezes, claro que a gente tem ótimas referências, gente muito profissional, com muita qualidade de ensino, preocupada de entregar um conteúdo de qualidade, mas essa não é a regra. Eu acho que a gente está mais do lado da exceção do que da regra. Então, infelizmente, assim, essas pessoas chegam no usuário, as pessoas vendem os seus produtos, vendem o seu conhecimento, e muitas vezes é um conhecimento que não é certo. É um conhecimento equivocado e que, no final, quem acaba sendo prejudicado é o paciente. É a criança que vai se beneficiar com aquele conhecimento adquirido. Exato. E também caminhando aqui, né? A UTI cresceu, nossa UTI pediátrica. E o que é interessante é que com os podcasts também vem a curiosidade de conhecer um pouco o nosso serviço. E com isso, a UTI recebe visitantes externos, residentes externos, que às vezes estão passando por aquele estágio optativo, e com frequência tem vindo, né, Arnido? Não só a questão dos visitantes, para ficar um mês ali na experiência, mas também as vagas da residência, né? Nós passamos por períodos, assim, encolhidos até, né? Passamos alguns anos sem ter residentes externos, né, procurando serviço. Acho que o Fernando foi o primeiro, assim, depois de muitos anos, que procurou o nosso serviço, né, que também participou de um podcast aqui, né, procurando. Ficamos 2 anos seguidos sem ter procura para vaga de residência. As vagas sobraram. E os residentes da pediatria, heroicamente, tocaram o setor de UTI do lado da residência, né? Mas essa realidade modificou mesmo, né? Então, eu acho que com todos esses projetos, né, Telegram, Instagram, o próprio podcast, né, a plataforma de ensino, nós temos tido procura todos os anos, né, para fazer residência de UTI pediátrica, alunos da casa, da UEL, alunos externos, né, de outras instituições. E esse ano, até o mês de setembro, por exemplo, foram 9 meses, foram 6 residentes externos, né? Então a gente passa a maior parte do tempo com um residente externo. Para novembro já tem mais outra residente que vem de fora também, né? Então isso é satisfatório para nós, né? Porque a gente sempre teve a preocupação do setor crescer, né, do lado assistencial. Afinal, nós somos uma UTI 100% SUS, mas a gente precisa também formar novos profissionais. Não sei bem como é que estão as realidades fora do município de Londrina, mas aqui as UTIs cresceram, mas os profissionais não conseguiram acompanhar. Então a gente tem uma carência de profissional intensivista muito grande no mercado. Então, além da gente formar esse profissional apto a fazer plantão numa UTI, a gente quer que ele saia um bom profissional. Uhum. E eu tive a felicidade de ter ótimos residentes que hoje são colegas de profissão, né, que trabalham junto na mesma escala, que conseguiram absorver os conhecimentos que foram propostos, né? E a maior parte deles de fora, inclusive, né, que vieram de outras instituições. Isso é muito gostoso. E essa troca de experiência é muito importante, assim, é muito legal. E isso, assim, essa foi a jornada, né? Ao longo desse período aí de 100 episódios, uns 2 anos e meio aí que a gente começou, de fato, a gravar, por aí entre 2 e 3 anos. E tem um ponto que nos deixa muito felizes é a conexão com a audiência. Acho que isso é importantíssimo. A gente gosta, a gente responde, a gente está ali no nosso inbox, né, nos stories.
Arnildo, ele é muito mais de bastidor do que eu, mas ele é um professor sensacional. Acho que isso é um ponto que eu queria te falar, você sabe disso, né? Quando eu falo, olha, né, realmente insiste na sua plataforma, porque ele tem uma didática absurda. E ele não é só um professor ali de teórico, mas é um professor de alma mesmo, que ensina a conduzir a criança grave numa calma, porque é isso aqui, viu, gente? Esse tom de voz, ele não se modifica numa intercorrência, não corre, um autocontrole de pressão arterial, frequência cardíaca e respiratória ali, que eu nem sei como que ele consegue dar conta. Mas eu falo que eu sinto as emoções por ele, às vezes, né? Mas que ele tem essa didática e eu fico muito feliz de ter chegado em 100 episódios com você. Talvez não em todos, né? Por diversos motivos que a gente colocou. Mas que, de certa forma, enquanto casal, a gente consegue ainda, né, se estimular a manter e a crescer cada vez mais. Porque isso agora é uma empresa. É uma empresa que ela vem crescendo. E é uma empresa que tomou proporções maiores do que a gente imaginava quando a gente sonhava, quando estava no episódio 1 ali, coisas que a gente nem imaginou que fosse acontecer e vem acontecendo e tem direcionado também a minha vida profissional, né? Também secundariamente a vida profissional do Arnildo, e que isso faz com que a gente tenha fôlego aí. E eu sempre ficava, será que quando chegar no episódio 100 a gente vai parar? Né? A intenção, às vezes, era um teto ali, vamos chegar no episódio 100. Hoje eu chego no episódio 100 falando que eu estou ressignificando cada vez mais, né, essa empresa aí, porque eu vejo que tem caminhos muito bonitos para serem ainda percorridos para alcançar cada vez mais a assistência pediátrica. Não só focado na medicina, no caso do Arnildo, mas também focado principalmente ali para os enfermeiros, porque eu sei que também esses enfermeiros, eles estão carentes de uma comunidade que eles possam trocar experiências e crescer profissionalmente. Porque são temas, né? Se o Pedcast é um sucesso em vários locais, em várias regiões e até sendo ouvido em outros países, é porque são temas que são difíceis da gente encontrar e vivenciar, né? E isso a gente tem proporcionado gratuitamente, semanalmente no nosso canal no YouTube, estão todos os episódios lá, e também a gente vem proporcionando aí por meio das nossas plataformas. Então, ter chegado a esse episódio, para mim, acho que não é o fim, na realidade é um recomeço de uma empresa que ela vem crescendo cada vez mais. Eu tenho ficado muito feliz com a escolha que eu venho fazendo e com o investimento que eu venho fazendo, sempre você tendo como base aí nesse processo. Tanto é que aqui até questiona, né, se o podcast influenciou a dinâmica do casal, né? Influenciou sim, mas acho que influenciou por um lado bom. Porque houve uma concordância em relação aos princípios de ensinamento. A Flávia também sempre teve uma vida de pesquisadora muito forte, até mais precoce do que a minha. Sempre bem orientada, né? Sempre com bons projetos, com boas publicações. Então, sempre se preocupando de ensinar de uma maneira de qualidade. Então, não é ensinar por obrigação, ensinar porque gosta de transmitir aquele conhecimento. Então, esse é um ponto de concordância que fortaleceu o podcast, fortaleceu a plataforma, fortaleceu o Pedim, porque via essa concordância, né, de entregar um bom produto. O entusiasmo de quando sai uma publicação nova, de já levar aquilo para conhecimento, né, das pessoas que estão seguindo, que estão compartilhando informações. Eu me lembro quando saiu o Score de Phoenix, nós fizemos uma aula ao vivo, né, para falar do Score, porque a gente entendeu que aquele era um marco dentro do conhecimento recente. E assim, sempre com boas intenções no sentido de entregar um produto de qualidade. E aí acho que o que não é nenhuma discordância, né? Mas o que há de diferente, na verdade, é uma complementação. Então, eu assumo isso, né? Eu sempre vou falar que cresceu, tudo bem, com a nossa parceria, com os nossos conhecimentos, mas foi com o engajamento da Flávia que o produto chegou onde ele está hoje. Se eu tivesse que levar isso sozinho, não chegaria ao episódio 10, eu acho. E assim, na participação dos eventos, né? Eu não tenho nenhum problema de participar de um evento, de ser convidado para um evento, mas é que
Eu gosto muito de ficar em casa. A casa é o lugar onde me fortalece, né? Então, eu não troco minha casa por uma viagem, por um outro lugar. Então, ela bravamente vai para esses locais aí do Brasil, levando não só a empresa, mas também conhecimento, e dando aulas, dando cursos, né? Logo com novos projetos também. Então, eu consegui oferecer o conhecimento, o engajamento, a paixão pelo ensino, a paixão pela terapia intensiva, que é algo que me motiva todos os dias, mas o motor mesmo, motor que não é elétrico, desse projeto é a Flávia. Explica esse negócio do motor elétrico. Motor elétrico? É que assim, gente, pra quem... Vocês já viram no nosso store que ele é apaixonado por carros, né? Ele é apaixonado. Só que não é aqueles carros elétricos que não tem barulho. Ele gosta daqueles que fazem muito barulho, entendeu? Sim. Desde de criança, né? Eu sempre aprendi a dirigir com 14 anos de idade. Claro que não podia pegar o carro, a não ser que fosse escondido, né? Algumas vezes. Mas, assim, sempre gostei muito de carro e sempre dos carros que são potentes, né? Que conseguem desempenho, performance muito... que chamem a atenção. Tanto é que até hoje eu sou fã de Fórmula 1, né? Desde 1982, eu acompanho todas as temporadas. E para mim, assim, apesar de eu não sou muito fã de alguns ruídos, não. Mas o ruído de um motor turbo, um motor que seja aspirado também... é algo que faz a alma mudar o tom, né? Mudar o sinal. Ao passo que o carro elétrico, com aquele som que não é som, parece um brinquedo gigante. Né? Respeito, sim, né? Eu falo assim, eu sou vegano, eu respeito a causa ambiental, respeito a causa animal, mas não consegui evoluir ao ponto de gostar de carro elétrico. Quem sabe, né? Mas eu acho que a intenção era falar realmente dos nossos, né? Das nossas intenções, da nossa história, da nossa parceria. É um episódio bem rápido que a gente queria conversar mesmo, falar um pouquinho de como foi essa trajetória, falar que o Pedcast número 100, ele marca um recomeço da nossa empresa, no sentido de intensificar cada vez mais para chegar para perto de vocês, para querer trazer vocês para perto de nós. Inclusive, agora em novembro, vocês aproveitem que a gente vai ter a maior oferta aí para vocês ingressarem na nossa plataforma, tanto para médicos quanto para enfermeiros. Ah, mas vocês não recebem outros profissionais? A gente recebe também. É que a gente sempre fala, nosso foco é medicina e enfermagem nas suas respectivas plataformas. Mas nós temos fisioterapeutas, nós temos farmacêuticos, porque a gente entende também que existe uma complementação de informações ali que é importante para a prática profissional. Então, o episódio 100 ele não é o fim. O episódio 100 ele é um recomeço de uma nova trajetória. E quem sabe no episódio 200 a gente vem aqui agora para contar mais histórias, né, Arnildo? Eu queria, antes da gente finalizar, tem duas perguntas que eu gostei, né, do roteiro que a Flávia fez aqui. Eu pulei? Não, uma pergunta que acho que eu queria fazer para você. Que conselho dariam para quem quer começar se você pudesse voltar no primeiro episódio, que conselho que você daria para você mesma lá atrás? Nossa, é verdade, né? Deixa eu falar pra vocês. Acho que o conselho vai. Não pensa muito. Eu falo que começar um projeto novo é igual filho. Se você pensa muito, você não tem. Porque é uma loucura, porque vai tirar a nossa paz, naturalmente, assim, mas vai trazer muitas alegrias, vai trazer muita satisfação. Busque aperfeiçoamento. Eu sempre falo que a minha vida sempre foi andar e trocar a roda com o carro andando. Eu sou muito perfeccionista, sempre fui muito perfeccionista. Começar um projeto fez com que eu anulasse um pouco isso. Porque se eu não anulasse isso, eu não conseguiria caminhar. Então, é um processo muito difícil. Eu vejo que para mim parece que não, mas foi um processo de autodescoberta. Foi um processo de me sentir à vontade em situações como essa, porque nós não somos formados para isso, né? Nós somos formados ali para estar realmente com o paciente, para ter aquela comunicação profissional, mas não essa comunicação em larga escala. E vai atrás das suas fragilidades. Eu nunca contei para ninguém, mas ao longo desse processo, eu desenvolvi um certo pânico, né? E aí, chegou um momento na minha vida profissional que eu lembro até hoje que eu tive uma crise de pânico num evento. E a gente tinha nesse evento cerca de 150 pessoas. E essa crise de pânico me traumatizou.
E foi bem no começo do nosso projeto aqui. E eu falei pro Arnildo, eu falei, olha, cheguei no momento que ou eu enfrento isso, ou eu paro de vez. Porque isso foi crescendo, só que eu não valorizava. Até então eu sentia sintomas físicos, né? Taquicardia, aumentava a pressão, ficava ansiosa. E isso foi aumentando, essas manifestações aumentando em alguns ambientes que eu já estava acostumada, até que isso aconteceu num evento muito importante para mim. E aí foi um momento que eu falei pro Arnildo, falei, não, eu preciso de ajuda. E aí onde eu fui buscar o meu aperfeiçoamento, os meus destravamentos, a melhora da minha oratória, que ainda precisa melhorar muito, mas eu vejo que no avanço, se você olha o episódio 1 para hoje, né, a gente vai desenvolvendo isso. Então, por isso que eu digo que não há perfeição. Apenas comece e vai melhorando. Agora, sim, um ponto importante. Vocês gostam, por exemplo, de um projeto que você tem na cabeça? Vocês gostam a pontos de, por exemplo, largar tudo para viver esse sonho? Né? Então, isso que é um ponto que a gente precisa responder. Porque estar aqui hoje é uma responsabilidade profissional muito grande. A gente vê como uma responsabilidade social, a gente vê como um retorno, porque eu sei que não são todos os locais que têm UTI, não são todos os locais que têm uma estrutura pronta para receber uma criança. Então, episódios como esse, eles vão chegar e vão ajudar ali aquele profissional da ponta que não teve oportunidade de um aperfeiçoamento. Então, existe uma responsabilidade social. E quando a gente não vem, eu sinto falta. Então, aquela coisa que fica dentro do coração, fala assim, não, vai, tá difícil, mas vai, continua, não desiste. Então, isso é um ponto importante. Se você sente isso, se você tem as suas fragilidades e ainda assim está disposto a vencer as suas fragilidades para aperfeiçoar, comece o projeto que você tem em mente, comece o seu sonho, tá? Porque a gente nunca vai ter um momento ideal para deslanchar ele. Não é verdade, Arnildo? As coisas acontecem no processo. Então, a dica que eu dou é para a menina que estava lá no episódio 1, assim, olha, vai ser difícil, vai ser complicado, você vai chorar, né? Você vai querer largar, mas vai indo, devagar os caminhos vão se abrindo. E eles realmente foram, né? Por isso que eu falo que o episódio 100 hoje, para mim, ele tá marcando uma ressignificação profissional. Porque hoje eu vejo que nossa empresa chegou numa maturidade que eu quero desenvolvê-la cada vez mais. Então, isso é um ponto importante, né? Sim, eu acho que é uma história pessoal, no caso da Flávia, muito bonita, porque realmente, assim, superação, aprendizado, aperfeiçoamento. Então, o que a gente vê hoje é o produto final de um esforço muito grande, de uma busca muito grande, né, por desenvolver o autocontrole, por desenvolver... A comunicação sempre foi boa, mas acho que a maneira de entregar essa comunicação, então, do qual eu admiro e incentivo cada vez mais a crescer, porque... Novamente, o crescimento ele se dá pelo investimento pessoal que a Flávia teve ao longo desses anos todos. Né? Não pode parar, né? Não, acho que agora não dá mais para parar, porque agora tem responsabilidade, né? Sempre teve responsabilidade, que agora as coisas começaram a crescer. A história dos grandes poderes, grandes acontecimentos exigem grandes responsabilidades. Né? Então, acho que a gente chegou em algo grande. E aí a responsabilidade agora ela é manter, mas não manter numa zona de conforto, né? Manter e crescer dentro de uma qualidade, dentro de uma performance que a gente acaba exigindo de nós mesmos inicialmente e para entregar um produto de boa qualidade. Exatamente. Por isso, se você tá querendo ser aluno nosso, novembro, tá? Logo a gente vai lançar a data aí para vocês poderem vir estudar com a gente e conhecer. Se você é médico lá com o Arnildo, se você é enfermeiro comigo, tenho certeza que a gente vai mostrar a terapia intensiva de uma forma que vai simplificar. Não porque é simples, mas porque aqui a gente vai mostrar a nossa vivência prática do dia a dia para vocês, em contato direto ali com vocês. A gente quer vocês como nossos alunos. Então, curtam esse episódio, né, Arnildo? Compartilha, episódio número 100. É um bate-papo, é uma conversa sobre trajetória, é um pedacinho da nossa história, não dá pra gente falar tantas coisas, né? Porque é uma vida, né? Pra nós, assim, 100 episódios, tem muita coisa que aconteceu ao longo desse processo, mas que a gente traz aqui, né, esse marco pra vocês, e eu espero
que isso tenha ajudado, que isso tenha despertado, que isso tenha incentivado, né, a não desistir dos sonhos, a perseverar, a ter constância, que a melhora ela vem com o tempo, ela é gradativa. E eu espero você no episódio 101 com a minha convidada, que olha, vocês vão adorar ela. Vocês já conhecem ela, mas eu não vou falar agora não. Aguardem o episódio 101, exatamente. Muito obrigada, viu, Marni, pela parceria. Até o episódio 101 rumo aos 200, gente. Chegaremos lá. Até mais.